professor Oswaldo Luiz Ribeiro, tratando o cristianismo e o cânon bíblico. Bem, antes de mais nada, agradeço o convite de estar aqui, principalmente com a casa cheia. Estou feliz por ver a capela lotada desse jeito, tanto quanto alunos, quanto visitantes. Para mim é muito boa a visão disso aqui. Eu quero dividir a minha fala em dois breves momentos, pegando o título do debate de hoje, que é Jesus sob pressão. Eu quero começar perguntando qual Jesus está sob pressão, porque há vários tipos de Jesus possíveis. Eu vou chegar aos três tipos fazendo um pequeno apanhado muito rápido sobre como nós chegamos a Jesus. Nós não chegamos a Jesus pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é uma produção depois de Jesus. Um grupo de judeus tiveram uma experiência com um homem, Jesus de Nazaré. Um outro grupo de judeus também tendo experiência com esse homem. Um disse sim para ele e o outro grupo disse não. Do conflito dessas duas comunidades nasce a separação, quem sabe, eterna entre judeus e cristãos até hoje, simplesmente porque um disse sim e o outro disse não. O grupo que disse sim produziu uma série de literaturas sem a mínima intenção de que isso ia virar Bíblia nem cânon. Produziu literatura engajada, literatura de conflito, literatura de polêmica e apologia. Polêmica para defender-se e acusar a crítica de quem dizia não, o seu vizinho, e apologia para defender o seu sim. Então, cada comunidade produziu uma defesa que, em absoluto, tinha a intenção de ser biografia a respeito de Jesus e muito menos história ou arqueologia. Defesa e apologia da sua própria experiência pessoal, existencial, a sua fé humana naquela pessoa com quem eles tinham interagido. Uma série de literatura foi produzida. Nós acabamos tendo o cânon oficialmente em Nicéia, o que significa que muita coisa ficou de fora. Eu sempre gosto de pensar que muito cristão deu a vida naquelas perseguições romanas por conta de muitos textos que hoje a gente ridiculariza como apócrifos, mas que morreram acreditando que aqueles livros eram sagrados. O próprio livro sagrado de Judas cita expressamente livros apócrifos que depois desaparecem na carta de Pedro. Então, mas para nós não interessa necessariamente o cânon de Nicéia, porque o nosso cânon é outro. O nosso cânon é o cânon de Lutero, que é uma mistura do cânon de Nicéia com o cânon judaico. Mas cânon é tradição. Não dá para você fazer crítica de cânon, porque você vai cair no problema de Lutero, que fundou uma tradição gigantesca, responsável pelo Ocidente, mas que morreu achando que Tiago não era inspirado. Mas quem é Lutero para dizer que Tiago não é inspirado? Ninguém pode dizer que seja, nem que não seja. É um assunto de fé pessoal. Como é que você pode estabelecer um critério para que outro siga a partir da sua opinião pessoal? Ele tinha o direito de achar isso? Tinha, mas não tem o direito de formar um cânon. A minha relação com o meu cânon é o cânon de Lutero, porque eu me converti batista, pretendo morrer batista, não porque é a denominação melhor, mas porque que adianta ficar trocando de lado para lado, se no final a gente vai ter que sempre responder a mesma pergunta do primeiro judeu que olhou para Jesus: é ou não é? Se é, tudo bem; se não é, voltou para a estaca zero. Não adianta ficar rodando. Só que o problema que eu acho sério é como a gente às vezes se ilude com Jesus. Eu dava aula de hermenêutica, e eu gosto de dar aula de hermenêutica há uns 7 anos atrás, e depois de uma aula pesada, os meus alunos sabem que minhas aulas são pesadas, um aluno, tadinho, ele pensou alto assim, ele disse: que bom, acabou a aula, terminei a aula, eu falei: que bom, podemos então agora ficar com Jesus. Eu devo ter ficado muito vermelho. Era a aula do Luiz Alberto depois. Eu estou repetindo o que ele disse, tá? Porque eu ouvi. Quando eu entrei aqui, o Luiz Alberto falou: você tem que falar depois de mim. Não, eu tenho que falar, não é pra... Como é? O Luiz Alberto queria falar depois de mim para te dizer tudo o que eu tinha dito. Mas então, coitado, eu entendo o coração daquele aluno. Ele dizia: vamos ficar com Jesus. Só que ele falou alto demais, não era para eu ter ouvido. Aí eu ouvi, eu pedi para ele trazer Jesus. Que bom, você tem Jesus, traga para mim. Aí ele ficou, desconversou. Ele falou: não, professor, o que eu quero dizer. Eu falei: entendi o que você disse. Eu acho que você não está entendendo o que você disse. Aonde que você conheceu Jesus? Se você conheceu Jesus nos evangelhos, como eu conheci, é da sua competência ler os evangelhos e interpretá-los. Se você não lê e não interpreta, você não conhece Jesus.
inventaram um para você e você está repetindo sem conhecimento de causa. Você vai confrontar o seu Jesus com relação ao estudo bíblico? Você é protestante ou você é católico? Porque a Bíblia é papel, porque a Bíblia é livro, não tem jeito. Há 3 tipos de Jesus que a gente pode tirar da Bíblia. Um é o Jesus literato, o Jesus que é fruto de fruição estética da Bíblia. Qualquer um pode tirar o Jesus que quiser de lá, se ele decidir para ele que Bíblia é literatura. E todos os Jesus que você produzir na Bíblia desta forma são legitimamente corretos. Se a Bíblia é literatura para você, faça com ela o que você quiser fazer. Nesse campo, o livro do Dan Brown é literatura. Não há absolutamente nenhuma relação do livro do Dan Brown com os outros 2 Jesus. Com esse da literatura, sim, mas não para conflito. Ler o Dan Brown e compará-lo com qualquer leitura sobre Jesus, sobre o aspecto de Bíblia como literatura, é como 2 crianças que acabaram de ganhar um presente de Natal, sentam para mostrar um presente para o outro. Olha, o meu é azul, o meu é verde, e depois vai cada um para casa. Porque se é literatura, é apenas fruição estética. Mas porque a Bíblia é papel, é texto, há um outro tipo de Jesus lá dentro, que é o Jesus que é tornado doutrina, que é tornado dogma. O problema é que a gente confunde muito o Jesus chamado da fé, que na maioria esmagadora de nós o recebemos por doutrinamento, por catequese em classe de catecúmenos, não por estudo pessoal da Bíblia. Ou seja, nós não temos sequer a capacidade de ler os textos gregos, os textos do Novo Testamento, produzidos originalmente em grego. Ficamos com uma interpretação confessional legítima, porque é uma interpretação batista, da Assembleia Presbiteriana, e confundimos por inocência, espero, e às vezes por má fé, esse Jesus com o Jesus bíblico. Primeiro eu teria que ter feito a pesquisa para saber. Como eu não fiz, eu estou apostando num Jesus dogmático. Esse Jesus que é dogmático, que é doutrinário, que é o Jesus de Nicéia, não importa se você seja evangélico ou católico, é o mesmo Jesus de Nicéia, com esse não tem a mínima possibilidade de discutir com o Dan Brown, porque o Dan Brown faz literatura estética e a gente fica com um Jesus dogmático, fechado a qualquer tipo de avaliação crítica, de avaliação histórica, de avaliação, mesmo dentro do corpo do cristianismo. Por que a Bíblia é papel? Porque a Bíblia é texto, há um terceiro Jesus, esse sim um Jesus histórico. Que Jesus caminhou na Palestina é incontestável. A Bíblia não gastou 2 palavras para defender a existência de Jesus. Gastou um monte de palavras para defender quem ele era, porque foi uma confusão que a gente não imagina. Não tinha provavelmente 2 comunidades que pensassem a mesma coisa sobre Jesus no cristianismo primitivo. Mas todas elas concordavam com um ponto: ele existiu. Mas o Jesus histórico é história. Quem lida com história sabe que, lendo os textos, o máximo que a gente pode fazer é propor uma hipótese, propor uma ideia sobre quem teria sido Jesus. Saltar desta hipótese para um argumento de fé é misturar café e sal. Não é possível. Qualquer tentativa de juntar dogma e história é tentar juntar água e óleo. A gente tem que escolher se a gente vai se agarrar a construções dogmáticas sobre Jesus ou se a gente vai se enveredar por um caminho de pesquisa histórica. O problema é que Lutero botou a Bíblia na nossa mão e mandou a gente ler. E aí eu tenho que responder para mim, como cristão, se eu vou ler a Bíblia para descobrir quem é Jesus, ou se eu vou ler a Bíblia apenas para confirmar que o que o meu pastor diz que é Jesus. Estão compreendendo o problema? Se eu sou protestante, eu é que tenho que ler os textos e eu é que tenho que interpretá-los. Mas se eu estou interessado no Jesus histórico e não na construção que a igreja fez de Jesus, porque não havia outro jeito, a igreja tinha que construir uma imagem de Jesus para ela, principalmente depois de Nicéia, que todo mundo tinha que pensar igual. Antes não, antes cada um podia pensar do seu jeito, não tinha problema. Um mordia o outro, com certeza. Um provavelmente metia o dedo no olho do outro. Mas como não tinha nenhuma força acima das comunidades determinando que todos pensassem iguais, provavelmente hoje a gente estaria da mesma forma como a gente está hoje, porque cada um pensa igual, cada um às vezes fala uma doutrina numa igreja como se fosse Deus falando e esquece que na igreja do lado Deus está falando outra doutrina. A gente não se percebe desses equívocos que a gente comete, justamente porque a gente se entrega à nossa fé
achando que a gente não deve analisá-la de forma crítica, de forma consciente, de forma humana. A gente tem que saber. Eu penso o seguinte, acho que ser protestante é das coisas mais difíceis que Deus podia ter imaginado. Acho que Deus deveria ter impedido de Lutero de fazer o que fez. Dar uma Bíblia para mim. Me deu uma Bíblia, mas por que comigo faz um monte de barulhinho? Não fez mais do que nos outros? Fez, né? Assim começa a teoria da conspiração. Eu estou encerrando. Falo por mim, não falo, não represento a igreja cristã, nem represento o seminário, mas falo por mim como alguém que tem uma experiência com a Bíblia que é maior do que a experiência com futebol. É um desespero Deus me dar uma Bíblia e mandar eu estudar. E ao mesmo tempo me dar um pastor que me diz uma doutrina em que eu tenho que acreditar. Não dá para conciliar as duas coisas. É necessário que cada um de nós tenha consciência de que a responsabilidade de estudar o texto bíblico é sua. Mas se você escolher o caminho da história, não há como no final dar murro na mesa. Só é possível construir uma hipótese, namorá-la, gostar dela, dormir de noite e contar para o Papai do Céu. Papai do Céu, hoje eu estudei assim e pensei assim. Me dê um dia de amanhã para que eu continue na minha caminhada. Amém. Que Deus nos abençoe.